A Eucaristia é memorial eficaz, atualização real do sacrifício de Cristo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos do 11b ao 17. Solenidade de Corpus Christi. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Uma solenidade que nos convida a contemplar um mistério central da nossa fé. A Eucaristia, memorial perene do sacrifício redentor de Cristo. Presença real e fonte de comunhão e missão para a Igreja. A primeira leitura nos apresenta a misteriosa figura de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que oferece pão e vinho e abençoa Abrão. Gênesis capítulo 14, versículos 18 e 20. Essa figura é uma prefiguração de Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança. O gesto de oferecer pão e vinho dessa figura misteriosa de Melquisedeque, rei de Salém, se torna profeticamente e de modo eloquente quando compreendemos que na Eucaristia Cristo se oferece a si mesmo, sob as espécies de pão e vinho, realizando a nova e eterna aliança. A bênção de Melquisedeque, nos versículos 19 e 20 do capítulo 14 do texto de Gênesis, antecipa a bênção definitiva que Deus nos concede por meio de Cristo na Eucaristia. No grego, a palavra usada no Novo Testamento para bênção é eulogia, que significa literalmente boa palavra, bênção. No entanto, nos textos das cartas de São Paulo, essa expressão eulogia adquire a dimensão de louvor e ação de graças a Deus. A Eucaristia, como nós sabemos, deriva justamente dessa palavra grega, eucaristia, que significa ação de graças. Na segunda leitura, São Paulo transmite à comunidade de Corinto a tradição da instituição da Eucaristia, uma das mais antigas do Novo Testamento. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim." 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 24. Veja que o verbo grego aqui usado para dar graças é eucaristeo. São Paulo não apenas narra esse evento histórico, mas ele insere a comunidade nesta dinâmica sacramental do memorial. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A expressão grega para anunciar é katangelo, que indica um anúncio solene, um anúncio público. Assim, a Eucaristia, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas um rito privado, mas uma proclamação litúrgica, comunitária e escatológica da morte e ressurreição de Cristo. São João Crisóstomo, em sua homilia sobre a primeira carta aos Coríntios, já dizia: participando deste mistério, nós proclamamos não só com palavras, mas também com nossos atos a morte do Senhor. O Evangelho de hoje nos traz a multiplicação dos pães em Lucas, no capítulo 9, versículos de 11b a 17, como um sinal claro da generosidade e da compaixão de Jesus. Nós notamos que no texto do Evangelho os discípulos estão preocupados. Despede a multidão para que, indo aos povoados e campos vizinhos, encontrem alimento e pousada, pois estamos no lugar deserto. Lucas capítulo 9, versículo 12. Mas o Senhor propõe uma solução inesperada. Dá-lhes vós mesmos de comer. Aqui se destaca o verbo dar, didomi, que é teologicamente muito significativo.
muito rico na Sagrada Escritura, o mesmo verbo que será usado na instituição da Eucaristia, isto é, o meu corpo dado por vós. Assim, já na multiplicação dos pães, Jesus aponta para o dom definitivo de si mesmo na Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam, o gesto de tomar, abençoar, partir e dar antecipa claramente a estrutura litúrgica da ceia do Senhor. O Catecismo da Santa Igreja Católica nos ensina que a Eucaristia é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial do sacrifício, a presença sacramental de Cristo crucificado e ressuscitado e o banquete sagrado da comunhão no corpo e no sangue do Senhor. A tradição patrística reconhece nessa passagem uma ligação clara entre o milagre dos pães e o mistério eucarístico. Santo Ambrósio afirma que Cristo multiplicou os pães na Galileia, mas na igreja multiplica-se o pão celestial para alimentar as almas dos fiéis. O mistério da Eucaristia nos conduz a uma profunda inversão espiritual. Na vida física, nós somos transformados, ou poderíamos dizer, nós transformamos o alimento em nós mesmos. Mas na Eucaristia acontece o contrário. Somos nós que nos deixamos transformar por aquilo que recebemos. Veja, meus irmãos, na vida física, nós transformamos o alimento em nós mesmos. Mas na Eucaristia acontece o contrário. Nós somos transformados por aquilo que nós recebemos. Santo Agostinho exprime com força esse mistério dizendo: não serás tu que transformarás esse alimento em ti, como fazes com o pão corporal, mas serás tu que serás transformado nele. Esta é a lógica do esvaziamento. Cristo se esvazia, se doa, para que em nós aconteça a plenitude da vida divina. E a Eucaristia nos ensina a lógica do dom, a nos transformar em ministros da partilha, em ministros da superação do cálculo e da autossuficiência. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar Corpus Christi não é apenas lembrar um evento passado ou portar o Santíssimo Sacramento pelas ruas com devoção, mas é se deixar formar por ele, para ser pão repartido no mundo. Nossa vida, tantas vezes marcada pela sensação de deserto, de carência e de medo, é hoje desafiada pela palavra de Jesus. Dai-lhes vós mesmos de comer. Este imperativo permanece atual, hoje, nessa solenidade, interpelando nossa fé e a nossa caridade. Que ao participar dessa solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia celebrada e comungada nos configure cada vez mais a Cristo, para que, como Ele, sejamos pão partido e sangue derramado para a vida do mundo. E meus irmãos e minhas irmãs, que possamos nós reconhecer o Senhor no pão partido, deixar-nos transformar por Ele e ser como igreja, sinal visível de uma presença que sacia, que multiplica e que salva. Que seja Cristo em nós e nós todos em Cristo, para que sejamos um nessa mesa eucarística. O Senhor no pão partido, que nos transforma para sermos sinais do seu amor misericordioso. Uma santa quinta-feira de Corpus Christi para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.